Meus cumprimentos. A fala sobre o exercício da mediunidade, que deve ser sempre gratuito. Então, mediunidade sempre gratuita. Falo pela Fraternidade Espírita Canaci, Montes Claros, que tem o site www.canaci.com.br. Mateus 10, versículo 8, diz assim: dai de graça o que de graça recebestes. Então, a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas e essas nada pagam por ela. Quando Jesus desenvolveu a mediunidade nos seus discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, disse-lhes: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10. Toda a prática espírita tem que ser gratuita. Toda a prática espírita tem que ser gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, o que é o dai de graça, o que de graça recebestes. Primeiramente, nosso corpo, ele é um empréstimo de Deus que nos permite habitá-lo para podermos aprender, desenvolver, evoluir. Depois, os bens materiais. Sendo espiritual, só se realiza com o concurso dos espíritos. Ou seja, o que é espiritual, com o concurso dos espíritos. Tem por finalidade fazer o intercâmbio entre os planos material e espiritual, ou espiritual e material, e promover o esclarecimento, a ajuda e a fraternidade. Os pobres poderão ter dificuldades ou ser impedidos de acesso ao esclarecimento e ao conforto e à ajuda espiritual. Então, se tiver que pagar, é imoral ao médium receber pelo trabalho realizado pelos espíritos. Jamais profissionalizada a mediunidade. No transe mediúnico, somos intermediários. Os espíritos é que falam, escrevem, ensinam, produzem fenômenos. Como vender o que não se originou de nossas ideias, pesquisas ou qualquer outra espécie de trabalho pessoal? Quando o médium recebe pelo exercício mediúnico, acarreta descrédito sobre ele mesmo e para o intercâmbio espiritual. Isso traz grave prejuízo para o progresso moral, pois, desacreditando da manifestação mediúnica, a humanidade perde sua fonte de informações, conforto e ajuda espiritual. Então, de graça recebestes, de graça dai. Como os bons espíritos não se prestam a essa prática, o médium mercenário fica sujeito aos espíritos levianos e ignorantes. O médium que vende seu trabalho mediúnico expõe-se à influência de espíritos inferiores, dos quais se faz comparsa e cúmplice, e com isso compromete sua situação espiritual, presente e futura. Todo bem que é feito tem sua recompensa espiritual. Afirmou Jesus que digno é o trabalhador do seu salário. E a lei de ação e reação sempre premia as criaturas pelas obras que elas realizam. O médium que exerce sua faculdade como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber o natural salário espiritual e consequências felizes. Paga suas dívidas espirituais anteriores pelo bem que ensejar com seu trabalho mediúnico e adquire méritos para novas realizações.
Acelera o próprio progresso pelo desenvolvimento que lhe vem do exercício de sua faculdade e do conhecimento que adquire sobre a vida imortal. Convívio com bons espíritos e proteção deles, em virtude da tarefa redentora a que se vincula. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração em favor de outros. Cobrar por uma prece é transformar-se em intermediário assalariado. A oração nunca pode ser cobrada. A prece torna-se, então, uma fórmula cuja extensão é proporcional à soma recebida. Então, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração em favor de outros. Deus não vende os benefícios que concede. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Jesus, a perfeição absoluta, não delega a criaturas imperfeitas o direito de fixar um preço para a sua justiça. Quem as paga, isto é, quem as compra, as mais das vezes se julga dispensado de orar, porque se considera quites uma vez que as pagou. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. O verdadeiro centro espírita não cobra nenhuma orientação ou ajuda espiritual, nem condiciona o recebimento de curas ou salvação a doações. Todo local que cobra dinheiro, repetindo, todo local que cobra dinheiro, favores ou exige qualquer coisa ou favor material devido à ajuda espiritual prestada, não é um centro espírita, não é uma instituição séria. Emmanuel, em O Consolador, respondendo a questões, afirma: a maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Toda prática espírita tem que ser gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita deve ser realizada com toda simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esse é o princípio fundamental da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não nos esqueçamos de que, em algum momento, seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Quase terminando. O reino de Deus está dentro de nós. O estado íntimo de serenidade, alegria e bom ânimo são alicerces de uma felicidade legítima e duradoura. É uma construção pessoal. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. O trabalho é o nosso aprendizado. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mateus 7, 17 e 18. Terminando. Estamos vendo aí a figura de Kardec, Emmanuel, Chico e Bezerra. Amai-vos e instruí-vos, que é o bem, sempre o bem, ou o bem sempre pelo bem.